Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, crente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. E lembrando, que nós temos a reprise do nosso programa às 17 horas. Temos a gravação desse programa lá no nosso canal do YouTube, que é o @Rádio Interativa FM 87,9. Não esquece de ativar o sininho, dar aquele like, compartilhar com as amigas, porque hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. Lá no nosso canal do YouTube, vocês vão encontrar também mais programas que edificam a sua vida, como o Conhecimento que Transforma, com o pastor Daniel, e o programa Altos Louvores. Esse programa é muito interativo porque você pode pedir o seu louvor para a gente tocar aqui ao vivo. Então participa com a gente, segue lá a gente no canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. Participa com a gente também através do WhatsApp. Vou repetir, o nosso WhatsApp é o 22 99739 2852. Você pode deixar já sua pergunta sobre saúde da mulher, alguma dúvida, alguma curiosidade, o que fazer, quando chegar lá no ginecologista, qual pergunta deve fazer, o que você qual deve ser sua prioridade. Deixa sua pergunta aqui com a gente. Nós temos uma convidada que vai explicar, vai trazer clareza ao nosso entendimento hoje. E para você que tem Instagram, segue a gente lá no @radio.interativa. Lá você também consegue acompanhar as novidades da nossa programação. E agora chegou o momento da nossa reflexão. Vamos refletir? Dá uma acalmadinha no seu coração, dá uma respirada. Se você estiver no seu ambiente de trabalho, continue a nadar e liga seu pensamento ao trono de glória nesse momento, porque o nosso tema de hoje é uma luta chamada palavra. O versículo-chave está em Mateus 12, 34. Mateus capítulo 12, versículo 34, apenas a parte B, que diz assim: pois a boca fala do que o coração está cheio. Vocês já sentiram aquela sensação ruim depois de dizer alguma coisa que não deveria ter sido dita? Ou depois de falar assim abruptamente, sem pensar? Vocês já sentiram alguma sensação ruim de que não devia ter falado isso? A fofoca muitas vezes até pode parecer que é algo bom, porque pode ser agradável de ouvir e até de compartilhar. Às vezes, nós nos permitimos até sentir uma satisfação momentânea quando falamos maliciosamente, sarcasticamente ou fazemos algum comentário rude. No meio cristão, infelizmente, também acontece isso. É fácil falar da vida de outra pessoa sob o pretexto de compartilhar para orar. Isso acontece. Infelizmente, não estamos livres de cair na cilada de espalhar palavras nocivas. No entanto, se a consciência incomoda o nosso espírito, sentimos arrependimento e vergonha. Esse momento em qual nós nos arrependemos é o próprio Espírito Santo nos alertando que nós estamos cometendo um pecado, que nós estamos errando e entristecendo o coração do Pai. E a passagem de hoje nos lembra que as palavras realmente revelam o que está em nosso coração. Onde está o seu coração? É difícil desfazer o dano causado por uma fofoca ou pela palavra ofensiva, mas existem maneiras para evitar cometer este erro e para corrigir o dano caso já tenha sido causado. Primeiro, nós precisamos desacelerar. Pensar antes de falar. A Bíblia tem muito a dizer sobre guardar os nossos lábios e falar precipitadamente.
Segundo, precisamos aprender a falar menos. A Bíblia também nos aconselha a evitar as pessoas que fofocam e diz que somos considerados sábios quando seguramos a nossa língua. Podemos poupar muito constrangimento e arrependimento quando sabemos o momento de ficar calados. Às vezes, ouvir é mais valioso do que falar. Na minha infância, a minha mãe falava algo que eu escuto até nos dias de hoje. Olha, se Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, certamente é para que você ouça mais e fale menos. Esse foi um conselho valioso. Eu espero que você também aprenda junto comigo. E o terceiro é controlar o dano causado. O que você faz quando suas palavras machucam alguém? Humilhe-se e peça perdão. Você se livra de ser aprisionado por suas próprias palavras. Não espere muito tempo. Quanto mais cedo você lidar com a mágoa causada por suas palavras, mais cedo você se libertará. Não fique prisioneiro, escravo da palavra que você lançou. Reconheça. Todos nós cometemos erros. Todos nós somos falhos. O que nos diferencia é quando nós aprendemos a reconhecer o dano causado pelos nossos erros e nos propomos a melhorar, a pedir perdão. Quando a Bíblia diz que é para nós nos humilharmos, não se trata de nos menosprezar, mas reconhecer aquilo que a gente fez de errado, nos arrependermos e pedir perdão. Daí a gente muda, né? Em Deus a gente é transformado através do reconhecimento do nosso ato falho, do nosso erro. O quarto é guardar a palavra de Deus em seu coração. Esse é o último, mas não é o menos importante, pelo contrário, esse é o principal. Porque quando nós temos um tempo de silêncio a sós com Deus, isso permite que nós fiquemos em sintonia com a sua palavra. A leitura da palavra de Deus nos ensina a ser melhores com a gente mesmo, melhores com o nosso próximo. A palavra de Deus nos instrui a melhorar o nosso comportamento. Ela nos ensina como nós devemos nos comportar, ela nos ensina quando falar e quando calar. A palavra de Deus é a nossa bússola e é o nosso norte. E através da leitura da palavra de Deus, e quando a gente não apenas lê, mas guarda no nosso coração e a gente executa aquilo que a gente aprende, acontece realmente uma transformação. Os nossos hábitos, eles são transformados, porque a palavra de Deus é poderosa. E através da sua palavra, Deus derrama a sua sabedoria para que você possa evitar palavras más, palavras vãs, fofocas, e leva encorajamento através dela. Então, ao invés de nós continuarmos com talvez um ato inapropriado, a palavra ela vai nos direcionar a agir de uma maneira mais saudável com o nosso irmão e conosco mesmo. E o que a gente aprende? Que da próxima vez que você sentir tentada a compartilhar boatos sobre alguém, faça algumas perguntas. Pergunte-se: é necessário? É útil? É bom? Vai agregar? Se a resposta for não, não compartilhe. Não seja alguém que leve adiante palavras que não vão agregar na vida do próximo. Palavras que podem gerar destruição, que podem gerar morte. Então, escolha o silêncio. O silêncio sobre o assunto e o silêncio sobre qualquer possível comentário que vá trazer dano na vida do nosso próximo. Nossas palavras revelam nosso coração. Que os nossos lábios possam falar a verdade e a bondade para aqueles que estão ao nosso redor, para que os outros possam ver o Cristo que governa o nosso coração.
que ao invés de você ter uma luta, uma batalha espiritual por causa das palavras que você libera sobre os outros, você tenha paz. Você sinta a paz do Senhor sobre a sua vida. E que assim como eu escolhi ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, você também possa fazer isso. Evitar mais conversações, evitar palavras lançadas sobre o outro, palavras que ferirão, palavras que podem gerar a morte espiritual de outra pessoa. Escolha liberar palavras de vida. Seja edificador, edificadora e libere a esperança sobre a vida do próximo. Amém? Fiquem agora com o louvor Envolva-me do coral Resgate. Você está ouvindo o programa Interação Feminina.
Voltamos agora com as nossas dicas, que a propósito é dica regional, hein? Atenção, mulheres de Arraial do Cabo, a dica de hoje é para vocês, exclusivamente para as mulheres de Arraial do Cabo. Aqui no CAF Brasil, Morro da Coca-Cola, no dia 6 de março, nós teremos um workshop de design de sobrancelhas. Isso mesmo, um workshop será nessa quarta-feira e o evento é gratuito, ou seja, você faz sua inscrição, não precisa trazer material, você precisa estar presente. Você vem até o CAF Brasil e o dia inteiro, das 9 da manhã às 17 horas, vocês irão participar de um workshop de design de sobrancelhas. Durante esse período, nós ofereceremos almoço, então venham, aproveitem essa oportunidade. Não percam tempo, façam sua inscrição e tirem suas dúvidas através do número 22 998 70 2985. Vou repetir, 22 998 70 2985. Faça a sua inscrição. Vai ser um dia inteirinho de técnicas e abordagens diferenciadas com as profissionais Cláudia Borges e Valquíria Barro. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição, então entre em contato através do número 22 998 70 2985. Aproveita essa oportunidade. O workshop de designer de sobrancelhas com Valquíria Barro e Cláudia Borges. Uma quarta-feira inteirinha de técnicas e muito aprendizado. E agora é a hora da nossa interação. Participa com a gente. Manda mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 22 997 39 28 52. 22 997 39 2852. Deixa um recadinho pra gente lá no canal do YouTube, que nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Interaja com a gente, porque hoje nós estamos com a Ana Kelly, Ana Kelly, que dentre tantas especialidades, ela atua como assistencialista e tutora em uma universidade. Para você que está nos assistindo, né, pelo canal do YouTube, você pode reparar que nós temos alguns materiais didáticos aqui, que a Ana Kelly vai fazer algumas explicações. E para quem está apenas nos ouvindo, nós vamos tentar ser o mais compreensível possível para que vocês possam entender. E caso surja alguma dúvida, eu sugiro que vocês passem também pelo nosso canal do YouTube para que vocês possam assistir a programação de hoje, que é muito esclarecedora. Bom, seja bem-vinda, Ana. Um prazer enorme recebê-la aqui, né? Agradeço muito a Deus pela sua disponibilidade. E já para a gente começar assim, eu tenho uma pergunta que é muito interessante. A gente vai falar hoje sobre a saúde da mulher, né? E para a gente começar assim com esse bate-papo bacana, se tratando de saúde da mulher, como trazer essa autoconsciência de cuidado? Né? A mulher, ela cuida de várias coisas ao mesmo tempo, de marido, de filho, às vezes cuida dos pais, e várias situações ainda trabalha fora. Ela cuida de todo mundo e muitas vezes esquece de cuidar de si mesma. Como é que a gente pode trazer essa consciência para a mulher? Primeiramente, um bom dia a todos, a paz, aqueles que estão aí nos ouvindo, né? Sintonizados junto conosco. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã, né, junto com a Michele, com o pessoal aqui da rádio, né? Me sinto muito honrada em estar aqui nessa manhã para, além de falar da nossa essência, que é Bíblia, trazer informações em saúde, né? Eu sou membro ali da Assembleia de Deus, né, Ministério Madureira. Estou ali com o nosso pastor presidente, pastor André Chaves, junto com a sua esposa, Angélica Chaves, e o
uma parte do povo de Deus que irá morar no céu, né? Amém. Também quero mandar um alô pro meu paizinho, meu pai Jaci, que está aí trabalhando, né? Todos que estão nos ouvindo. Replica aí, pessoal, o link do programa para que todos possam alcançar informação de valor hoje aqui junto conosco. Essa pergunta aí, que a Michele já começou, uma pergunta muito boa, né? Informações. Mas só, Michele, sabe o que acontece? Quando eu falo de saúde, eu não deixo de trazer, olha, a bazuca principal de informações. Nas nossas palestras, Michele, eu trabalho informação sobre saúde junto com Bíblia. Porque aí, Michele, depois não tem como o povo de Deus falar que não está na Bíblia. Sim. Porque está na Bíblia, Michele. Michele, eu vou pedir para quem está nos acompanhando, abrir aí, olha, a sua bazuca, a sua Bíblia, seja ela no seu celular, ela na sua mãozinha querida. Abre aí, mulher, homem, né? Porque nós somos um em Cristo Jesus quando casados, não é verdade? Pega aí, olha, 1 Coríntios 6, 19 e o 20. Na verdade, só o 19. Olha só que coisa linda que o Pai deixou registrado para nós, olha. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Eu vou só repetir. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Um ponto de interrogação aí, né, Michele, no final desse versículo, mas ele deixa muito bem explícito que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, de algo tão sagrado, tão forte, que o próprio Deus deixou para nós temos que cuidar. Nós temos que zelar por esse templo. E aí entra aquela cobrança básica, não vou dizer nem cobrança, Michele, eu vou falar orientações, eu vou falar sinalizações, né, um feedback para todas as mulheres que estão hoje aqui conosco. E aí, o que eu deixo de início para você, mulher? Nós temos tantas atribuições no nosso dia a dia, no nosso mundo feminino, no nosso mundo de mulher sábia. E aí tem um outro versículo aqui para a gente iniciar, que está lá em onde? Provérbios 14:1. Provérbios 14:1, que diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Que nesta manhã nós possamos deixar esse versículo bem, lá no profundo do nosso coração e da nossa mente, e declarar que nós não somos mulheres o quê? Tolas. Nós somos mulheres sábias. E hoje você vai receber informações maravilhosas vindas diretamente do trono de Deus. Amém. Então, a gente já compreendeu que cuidado com o corpo é o próprio Deus quem nos orienta a ter. Então, você que está aí nos ouvindo, já vamos prestar atenção, talvez, quem sabe, até um bloco de anotação, né, para ir anotando as informações, porque nós temos uma pergunta bem básica, né, para bem início de conversa mesmo, que é como fazer a higienização íntima, como ela deve ser feita, né? Quais produtos usar, porque muitas mulheres compram, né, sabonete líquido íntimo e surgem-se muitos rumores. Como é que deve ser feita, Ana Kelly? Então, eu vou deixar uma coisa bem clara a respeito de informação. Na área da saúde, nós temos uma amplitude de informação, né? E o que eu falo lá com os meus alunos, seja no curso técnico ou na faculdade, nós temos que ter embasamento científico.
Nós temos que ter base. Como cristão, a nossa base é a Bíblia. O profissional de saúde, nós temos que ter embasamento científico. Não é só chegar lá no Google, colocar como higienizar tal parte do corpo, né? Nós temos que saber quem delegou essa orientação, né? De onde saiu essa orientação, porque hoje, como nós temos uma máquina em nossa mão de informação, que é a internet, nós também encontramos informações frustradas, sabe, Michele? E é muito importante essa pergunta, né? Depois eu fui vendo o nosso roteiro, são perguntas e orientações tão básicas, né? Tão básicas, que às vezes a gente se preocupa com tanta formalidade e o básico a gente acaba fazendo errado. Exatamente. Né? A gente acaba fazendo errado. E as orientações que eu trouxe para o nosso público de hoje, ele está designado ao protocolo do Ministério da Saúde, tá, Michele? Do Ministério da Saúde, da cartilha do Ministério da Saúde. Então, qualquer dúvida que você tiver, né, eu me coloco à disposição e entra lá, coloca cartilha do Ministério da Saúde voltado à saúde da mulher. Lá vocês vão ter informações precisas, corretas e que você vai conseguir designar um tratamento correto, tá bom? Sim. E aí, a pergunta foi como fazer a higienização correta. E hoje, pasme-se, vocês vão entrar no confronto de informação. Às vezes a mulher pensa, Michele, que estar se lavando, estar fazendo duchas toda hora, foi no banheiro, chuveirinho, foi lavar e ainda colocam ducha muito interna na parte da genitália. Sim. Isso é totalmente errado. Errado por quê? Eu vou tentar manter uma linguagem bem prática e bem explicativa, tá bom? No nosso corpo, onde nós temos secreção, nós temos um pH. Sim. Tá? E o que é o pH do corpo, né? E hoje eu vou direcionar a parte de genitália feminina. O pH, o que significa essa sigla? pH. pH nada mais é que a proteção, olha aí, mulher, proteção hidrogênica, tá? pH, proteção hidrogênica. O que significa isso? Esse pH, pessoal, ele é responsável por medir a acidez de um local ou de determinada situação. No caso da mulher, o pH vaginal. E esse pH, Michele, ele tem uma porcentagem. Olha só, eu estou falando de pH, ela perguntou sobre higiene. O que tem a ver higiene com pH? Simples. Se você mantém uma higiene errada, esse pH ou ele vai se tornar ácido ou básico. Não vai se tornar neutro, ele não vai ficar neutro. O bom é o pH neutro. Sim. Se esse pH tiver ácido, ele prejudica a flora da mulher, a saúde da mulher. E se ele tiver básico, ele também prejudica. Então, na higiene, a gente já sinaliza aqui hoje uns pontos bem rápidos sobre a higiene perfeita ou a higiene mais propícia, né, a esse local tão quente, com um pH que se altera de acordo com o quadro clínico dessa mulher, tá bom? Então, olha aí, mulheres. Qual é então, Kelly? Você falou e não falou. A higiene correta. A higiene correta, pessoal, como todos sabem, as mulheres sabem, é um local o quê? Totalmente o quê? Sensível, né? Nós temos que manter uma higiene totalmente não agressiva. Eu não posso usar ducha interna, tá? E qual é o sabonete? Qual é o sabonete que eu tenho que usar, Kelly? Pessoal, nós mulheres, temos que manter uma higiene totalmente preservada. Tu vai na casa de qualquer pessoa, vai passar um final de semana na casa de qualquer pessoa, leve seu sabonete íntimo, tá? Leve a sua toalha, tá? Não compartilhem esse material. Poxa, eu vou lá na casa da minha colega e tem um sabonete de barra. Não use. Tá? Use apenas a água corrente se você não tem um sabonete. Não use shampoo que você usa na cabeça, usar lá na parte de genitália, não pode. Porque é um local onde o pH deve ser mantido neutro, tá? Então, que sabonete então?
Eu não vou falar de marca, Sim. né? Mas aquele sabonete neutro. Um exemplo que eu vou utilizar é aquele sabonete que a gente usa em bebê. Sim. Tá? Sim. Aquele sabonete que a gente usa em bebê é um sabonete apropriado para essa região tão importante a qual nós devemos cuidar, tá bom? E é recomendado a utilização de toalhinhas íntimas para higiene, porque a gente escuta, né? Não vai para a rua, não sabe se vai ter o papel higiênico, ou se, né, porventura teria uma duchinha. Eu levo essa toalhinha umedecida, essa toalhinha aí tranquilo de usar, Ana Kelly? Então, Michele, como eu falei com você, as informações são muitas informações a qual a gente pega, né? E se você for no ginecologista, ele vai te orientar de uma forma, a cartilha do Ministério da Saúde, a gente já tem uma outra orientação. Então fica o seguinte, o que eu oriento a mulher. Se eu oriento que você tem que deixar um pH neutro, tudo que eu utilizo em excesso nessa genitália, ela vai mudar o pH. Sim. Então, o que eu deixo aí de orientação a você, mulher? A toalhinha, né? A toalhinha umidificada, que no caso é o lenço umedecido, Isso, certo? isso. Né? O lenço umedecido, ele deve ser utilizado por você, mulher. Olha aí, hein? Aí um monte de mulher vai falar, meu Deus, tô fazendo tudo errado. Vamos lá. De 1 a 2 vezes ao dia. Poxa, Kelly, mas eu não uso papel higiênico. Ok, né? Eu também não gosto. Mas o certo é utilizar de 1 a 2 vezes. Ah, tem uma ducha? Entre o intervalo de você vai no banheiro para urinar, né? Lava com a ducha, tá? Porém, pessoal, essa ducha não é para ser introduzida lá na vagina. Sim. É na parte externa da vagina. E aqui eu trouxe para vocês, olha, de 1 a 2 vezes. O uso em excesso prejudica os lactobacilos da flora vaginal, né? Abrindo porta para quê, Michele? Infecção. Então, se eu faço a higiene com aquela excessividade e errada, eu abro porta para infecção. Olha só que interessante. Lembrando sempre do pH, né? Mas na frente tem outra pergunta que eu vou voltar a falar sobre o pH. Bom, falamos em dias normais, né, da higienização. Entretanto, nós temos aqueles dias maravilhosos, só que não durante o mês, que é o período menstrual. A higiene precisa ser priorizada nessas épocas, né? E como seria a higienização no período menstrual da mulher? Então, aquele período que a mulher fica estressada, né? A tal TPM, aquela coisa que os nossos esposos, né? Tem que entender que esse momento é aquele momento que a mulher tá daquele jeito, né? E aí, antes de eu falar dessa higiene, eu vou falar o que é menstruação, né? O que é a menstruação? Um momento tão esperado, ou não, né? Pela mulher, pela mãe, que tem aquela menina, aquela adolescente que está naquele momento, meu Deus, ela ainda não menstruou, o que está acontecendo, né? Então, o que é esse momento da menarca, né? Da primeira que está chegando? A menstruação, mulheres, é a etapa do ciclo reprodutivo feminino, né? A natureza do nosso Deus Todo-Poderoso sinaliza que, nesse momento, essa menina que está passando por um momento de puberdade, está chegando, está entrando e formando-se em uma mulher, né? O momento de ciclo reprodutivo dessa menina, dessa mulher, está chegando, né? O que é isso, Kelly? Nada mais é que o útero, né? A fisiologia dessa mulher, dessa mulher está sinalizando que esse útero, ele está preparado para o quê? Ser fertilizado. Gerar. Ai, meu Deus, Deus me livre, né? Mas é isso. A menstruação sinaliza que essa menina, que não é mais menina, está se tornando uma mulher, ela está se preparando, está se amadurecendo, né? Então, a menstruação nada mais é que o quê? É a descamação da parede uterina, sinalizando que o quê? Não houve o quê? Ovulação. Houve ovulação, mas não teve o quê? Fecundação, tá? Então, como que eu vou manter essa higiene, pessoal? Muito mais além, né, dos nossos dias normais da mulher, Sim. né?
Você pode usar o sabonete íntimo, tá? Usar o sabonete íntimo, mas não foi lá, fez uma urina, fez um xixizinho, ai meu Deus, vou ter que ir lá. Não, calma. Lembrando do pH, que eu tenho que manter ele naquela proporção que vocês vão saber lá na frente. Então, olha, eu tenho que manter a higiene com o meu sabonete íntimo, tá? Então, você, mãezinha, que nunca comprou um sabonete íntimo para sua filha ou para você, providencie um sabonete íntimo, tá bom? Lembrando, aquele sabonete de bebê é o mais recomendado, ok? O absorvente... às vezes, assim, aquela mocinha, né? Aquela menina que tá começando, ela acha que tem que ficar com aquele absorvente o dia todo para não gastar. Não, mãe, pelo amor do nosso Deus. Esse absorvente, ele tem que ser trocado de 2 a 4 horas. Ou se o fluxo estiver intenso, ele tem que ser trocado, entendeu? Trocar o sabonete íntimo, a roupa, Michele... A roupa da mulher, roupa íntima, ela tem que ser confortável, leve e confortável, tá, pessoal? Aquelas meninas que gostam de usar aquelas calcinhas, né, bem apertadas, muito cuidado, tá? Lembrando lá do pH, né? Calcinha muito apertada, ela prejudica, tá? A flora, tá? Da vagina. Nós vamos ver lá na frente. Duchas, elas não são indicadas. Do jeito que eu falei, duchas internas, tá? Mas aquela duchinha na parte externa, ela é muito válida. E o principal, Michele, né? No caso, a gente está falando de higienização, mas sempre lembrando, tá, pessoal? A orientação principal é do seu médico ginecologista, tá? Manter a sua conduta, a sua consulta no seu médico ginecologista. Não estou aqui, né, passando à frente, mas trazendo informações a qual nós temos que acrescentar no nosso dia a dia. E ainda falando sobre o período menstrual, né? Como saber, Ana Kelly, que a menstruação ela está normal? Se o fluxo é esse mesmo que o meu corpo vai apresentar ou se tem alguma coisa fora do comum? Então, muito boa essa pergunta, Michele. Como verificar se a minha menstruação está normal? Entenda, a gente tem que entender uma coisa. Nós somos seres únicos. Com cada um temos o quê? Uma digital. Papai do céu nos fez indivíduos, certo? Então, mãe, ou você adolescente, você jovem, o meu fluxo nunca será igual o da minha irmã. Entende? Nunca será igual o da minha mãe. Nós somos seres individuais. Papai do céu nos fez únicos. Então, principalmente por isso, nós temos que nos cuidar, zelar pelo templo do Espírito Santo de Deus. Porém, o que eu tenho que sinalizar para você, mulher linda, né? Coisa linda que Deus fez, né, irmão? Olha aqui, nós temos que estar atento ao fluxo do sangue, ao fluxo sanguíneo. Essa é a orientação mais importante de todas, né? Se está normal ou não. Temos que observar o fluxo, que é o mais importante, né? O fluxo desses fluidos de sangue. Por quê? Ah, Kelly, então se o meu fluxo é muito intenso, não é normal? Então, temos que procurar um médico, tá? Porque um fluxo intenso sinaliza também, Michele, outras situações, tá? Sinaliza alguma patologia uterina ou de ovário. E nisso nós, mulheres, nós temos que estar atentos. E aqui tem, olha, pois o que é o normal para uma pessoa não é normal para outra, né? Atentar às mudanças do fluxo, pois pode ser sinais de outros fatores de risco. E aí, aqui eu trouxe para vocês, sinalizar para vocês o que é um ciclo normal, né? Entendem? Ciclo normal. O que é um ciclo normal? Vou dizer aqui para vocês, ó. Nós temos que contar 21 dias. Um exemplo, a minha menstruação chegou hoje, primeiro dia. Do meu primeiro dia até eu tenho que contar 21 dias. Conto 21 dias, vai ser o dia que eu vou menstruar novamente. Porém, a maioria das mulheres, Michele, não tem fluxo menstrual normal,
tá? Um ciclo menstrual normal é essa contagem que a gente faz. Conta do primeiro dia de menstruação, 21 dias, né? Tanto que tem um anticoncepcional chamado ciclo 21, né? Sim. É justamente por isso. Nós contamos o primeiro dia do ciclo menstrual, 21 dias. Conto 21 dias, vai ser o próximo dia que, no próximo mês, a minha menstruação vai chegar. Então, pode ser que você menstrue 2 vezes no mês. E justamente por isso, você tem um ciclo menstrual normal. E aí, eu tenho aqui uma dica pra galera aí. Baixa aí no seu celular, olha, calculadora de ciclo, vírgula, ovulação, tá bom? É um link, né, um aplicativo que você tem de controle aí, né, se você tem um ciclo menstrual normal, tá bom, pessoal? E aí, não, aí já é outra pergunta que eu vou entrar. Através desse aplicativo você, inclusive, pode descobrir se a sua menstruação tá direitinha ou se tem alguma coisa de alarmante que você já pode, inclusive, compartilhar com seu ginecologista. Não é verdade? Ainda falando sobre higienização, né? E você falou sobre, eu acho, uma das preocupações maiores das mulheres, que é a infecção, né? Tudo gera infecção. Na minha mente, tudo gera infecção. Não pode isso, não pode isso. Tem que tomar cuidado com isso, com aquilo outro. E a depilação. A depilação, ela interfere em alguma coisa na higiene íntima? Né? Tanto durante o período menstrual ou o habitual, dito normal, né? Sim. Mas porque tudo é porta de entrada para infecção. Né? Então, o que esses pelos pubianos podem interferir? Tananã. Então, fica aí, pessoal, uma informação, tá, para vocês, que informação de uma profissional de saúde, a qual a gente tem estudado, né, e trazendo aqui informações para vocês. Lembrando, lá no início, eu falei sobre o quê? A cartilha do Ministério da Saúde, certo? Então, em pesquisa, né, esse mês aí nós estamos, né, o mês da mulher, e essa informação, essa pergunta da Michelle me deixou assim, meu Deus, eu vou falar, tem que falar, né? Deixa eu explicar para vocês, esses pelos pubianos, Papai do Céu não faz nada por acaso, certo? Sim. Nada no nosso corpo é por acaso. Eu vou botar aqui esses cílios aqui nela, porque ela vai ficar mais bela. Tem um porquê. Existe um porquê desse pelo pubiano. Esse pelo pubiano, Michelle, ele tem uma responsabilidade de temperatura corporal e ele age como uma barreira. Olha só, às vezes em nossa mente, a gente diz, não, eu vou me depilar porque eu vou evitar a infecção, certo? Mas os pelos pubianos, eles agem como temperatura corporal e barreira contra infecção por bactéria e fungo. E aí? Não estou dizendo aqui que a mulher não deva se depilar, preste atenção. Porém, o que acontece? O que logo após o Ministério da Saúde ele bota lá pra gente? Que o pelo pubiano, ele é indiferente. Olha só, ele é indiferente quanto à saúde. Então, a gente deixa um parênteses aí pra mulher. Fica a seu critério. Se você tem pelo, você tem que manter uma higienização ao quanto, né, assim, mais precisa, tá? Você tem que cortar, parar, tá? Se você entende-se que ele é necessário. Sim. Tá? Agora, depilar, ele é indiferente, tá bom? Então fica a critério da mulher. Lembrando que procure uma depiladora profissional, muito cuidado, tá? Se tá tudo feito ali na parte, se o material que tá sendo usado, sabe, ô Michelle, ele é estéreo, se a sua depiladora, ela está preparada para esse ato, tá bom, pessoal? Por quê? Lembrando, eu falei que a nossa parte íntima é uma parte totalmente o quê? Sensível. Essa semana nós tivemos Colhendo Preventivo, no sábado, uma ação que nós fizemos lá no São José Operário, onde nós acolhemos mulheres profissionais e foi aberto ao público. E ali nós pegamos uma mulher,
né, que ela se depila. Sim. E aí, o que acontece? A parte de genitália dela estava toda vermelha. Totalmente vermelha. Então, aquilo ali já é considerado até como uma queimadura. Sim. Então, temos que ter muito cuidado ao irmos, né, ao procurarmos esses profissionais, saber olhar se o ambiente é totalmente limpo, se foi trocado aquele, né, esqueci o nome. Os materiais. Os materiais, né? O lençol descartável. Ficar atento a isso. E sempre lembrando, orientação médica, Sim. tá? Orientação médica. Quem usa lâmina também cuidado, né? Com os cortes que podem gerar algo bem prejudicial, né? Muito cuidado com a gilete, né? Com o Presto Barba compartilhado, muito cuidado, até mesmo compartilhado com o seu esposo, né? Filha e mãe, muito cuidado. Isso daí, na verdade, eu nem indico, né? Indico ou corte de pelos ou a depilação, tá? Mas muito cuidado com quem usa gilete, o Presto Barba, tá bom, pessoal? Usou, descarta ou não use, procure uma depiladora profissional para poder estar trabalhando essa parte tão delicada e que merece um cuidado primordial. A gente vai caminhando, né, com as perguntas, e para as mães de adolescentes aqui hoje, a gente tem uma pergunta bem interessante que para muitos seria até dispensável, mas para outros é uma curiosidade real. A mãe se pergunta: com que idade eu devo levar a minha adolescente a um ginecologista? A partir de qual idade levaria? Pois eu quero deixar uma coisa muito bem claro aqui, principalmente para o povo de Deus, sabe? Tem um versículo na nossa bazuca que diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E, infelizmente, Michele, hoje ainda a gente encontra muito tabu, sabe? E, às vezes, as mães, né, de adolescentes fazem uma barreira entre mãe e filha. Em que momento eu vou falar sobre sexo com a minha filha? Em que momento eu vou levá-la ao ginecologista? Não, eu não posso porque é pecado. Nós temos que ter muito cuidado com isso, povo de Deus. Sabe por quê? Hoje você não fala em casa com a Bíblia aberta, mas o seu filho, a sua filha vai ouvir lá na escola, vai ouvir na casa da vizinha, vai ouvir com a babá, vai... Celular. Muito cuidado. Então, antes, vou dar aí uma estratégia para você, mãe, que tem assim um pouco de vergonha ou falta orientação, né, informação. Marque a consulta no ginecologista. Leve a sua filha de 10 anos, de 9 anos, 8 anos. Começou lá a aparecer um pelinho, apareceu aquele brotinho na mama. Você não quer falar ou não está preparada? Marque a consulta no posto de saúde com a enfermeira do posto. Ela tem total aptidão. Ela está preparada. Essa enfermeira, ela está preparada de ESF. Tá bom, Michele? Né? Puxando sardinha aqui, né, para enfermagem. Mas a enfermeira que trabalha numa ESF, ela está preparada para receber essa adolescente e informar, tá? Então, que idade, Kelly? Com que idade? Mãe, não tem idade. Não existe idade. A sua filha tem uma genitália, certo? Ela tem lá a vagina. E quem é o médico que trata da vagina? O ginecologista, certo? Então... Você viu alguma coisa diferente ou está começando a aparecer ali, a sua filha está entrando na puberdade, eu preciso falar sobre sexo com a minha filha, não estou preparada? Vamos levar ao posto de saúde, vamos levar o ginecologista. É muito importante, Michele, muito importante. Começou aquela mudança no corpo, aquele período de puberdade chegando, transformação fisiológica, ok? Marca. Tá assim, a sua filha tá começando a apresentar sabe, assim, a parte psicológica dela tá meio muita informação em colégio. Informações, pessoal, frustradas. Muito cuidado. Nós estamos num mundo que o mundo espiritual está aflorado, sabe, Michele? E o inimigo, ele não tá brincando de ser inimigo.
Ele quer pegar, ele quer tomar conta de adolescentes, frustrando os sonhos, frustrando os ideais dessas meninas. Muito cuidado. Você sinalizou alguma coisa nesse porte? Procura o especialista. Procura lá o psicólogo. Leve sua filha ao ginecologista, sim, tá? E o que acontece? Os hormônios nesse momento de puberdade, Michele, eles estão totalmente instáveis. Então, é necessário, sim, a presença de um profissional, tá bom? Excelente. E quais são os exames que a mulher precisa fazer, Ana Kelly? Isso ainda, no dia de hoje, é uma dúvida que as mulheres têm, né? As mulheres têm em mente o preventivo e mamografia, mas não fica só nisso, né? Vamos dar uma esclarecida? Vamos sim, muito importante, gente, olha só. Vamos lá. Quais são os principais exames que a mulher precisa fazer? Voltando lá, sabe, Michele, sobre orientação, médico, né? A enfermeira do posto. Muitas das vezes, assim, você vai receber uma informação agora que, mas eu fui no médico e ele não passou, né? E hoje nós estamos diante de um momento muito crucial na vida, sabe? Em nossas vidas em geral. Muitas das vezes esse profissional ele está sobrecarregado, vem de um plantão para o outro, e muitas das vezes, até mesmo a gente em casa, a gente vive fazendo as nossas atividades mecanicamente. Sim. É o automático, né? Muitas das vezes aquele profissional viu uma mulher, você tem quantos anos? 50, 45, só o preventivo, não precisa mamografia, não. Peraí. Vamos respirar um pouco. Mas lembra que eu falei lá no início? Eu sou única. Sim. Eu sou um ser individual. Então, a saúde preventiva, tá? Que é o postinho de saúde, é a minha caminhada, são os exames preventivos, tá? Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, pessoal. Porque eu não quero que a doença chegue. Sim. Certo? Então eu tenho que prevenir. E olha aí, pessoal, a prevenção. Quais são esses principais exames? Mulher, né? Médico não foi feito somente para quem está doente. Nós temos que entender isso. Aquele médico no postinho lá, que ele tá lá, aquela doutora, aquela enfermeira, eles não estão lá somente para atender você, doente. Lembra lá o versículo que eu falei para você, mulher? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que zelar por esse templo. E zelar por esse templo, o que é somente? Ficar em casa, em frente à televisão, comendo, bebendo. Não, nós temos que nos cuidar. Eu tenho que fazer os meus exames periódicos, eu tenho que fazer a minha consulta periodicamente. E olha aqui, vai aí, olha para você. Preventivo. Mulher, o preventivo, ele detecta, né, bactérias, tá, alojadas que vão evidenciar doenças e que precocemente descoberto, Michele, você consegue chegar à cura. Sim. Entende? Agora, se eu tô sentindo algo e deixo, isso não é nada, eu não tenho tempo de ir no posto, eu não tenho tempo de fazer o preventivo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Ou às vezes, Michele, olha aqui, Michele, às vezes faz. E não pega o resultado. Não pega o resultado, Michele. Não, ninguém que tá ouvindo ou que tá assistindo faz isso, né? Foi lá no postinho, brigou com a agente de saúde. A agente de saúde marcou o preventivo, ela fez, o exame chegou, a agente de saúde entregou, Michele, mas ela não foi mostrar ao médico. Meu Deus. Ou, Michele, foi lá no Google, tio Google, e botou lá, e deu isso. Eu não tô com nada, não. Deu NIC1. Aí o Google vai falar que tá em fase inicial, parará, papapá, pou. Não é nada, não. Deus proverá. Põe na conta de Deus. Né? Ainda bota na conta do Todo-Poderoso. Lembrando que ele botou lá, olha, cuide do templo, hein? Cuide do templo.
temos que cuidar do templo, porque nós vamos ser cobrados. Uma amiga minha, né, uma colega de trabalho, ela fala assim, olha, no grande dia, você vai aparecer no telão, hein? E é mais ou menos assim, Michele. Mas aí, olha, você faz o preventivo, pegou o preventivo e deixou na gaveta. Não pode. Fez a mamografia e deixou na gaveta. Não deve. Pessoal, vamos acordar a mulher sábia. E aí, onde entra a tola nisso tudo? Meu Deus, para, né? Mulher sábia faz o seu exame, pega o resultado e já deixa marcado no posto. Tá, pessoal? Não adianta você fazer e deixar em casa. Sim, e além da mamografia Preventivo. o preventivo, quais seriam os outros exames? Então, olha aqui, tudo, Michele, é um após o outro, os exames um após o outro. Ela faz o preventivo. Houve a necessidade de uma coposcopia. O que é esse exame coposcopia? A coposcopia é um exame de retirada de material dessa lesão, tá? Do cólon do útero para evidenciar se é câncer. Em que nível esse câncer está? Então, se você não faz o preventivo, Sim. você não vai saber se você necessita fazer a coposcopia. Porém, aqui, olha, você tem a preventivo, você tem a mamografia, você tem a ultrassom de mama, a ultrassom transvaginal, isso tudo se houver necessidade Sim. após o primeiro exame. E aí, Michele, eu trago a vocês um exame que quase não é falado hoje, tá? Mas de muita importância. É um exame chamado, anota aí, pessoal, para você pedir o seu ginecologista, a enfermeira do postinho. Olha aqui. Exame de microbiano vaginal. Que exame é esse? A você que tem uma filha que ainda não iniciou, tá? A vida sexual, né? É virgem. A você que trata cólon do útero. A você que tenta engravidar e não consegue engravidar. Às vezes você tem uma bactéria, um fungo alojado, sabe aonde, Michele? Na parede da vagina. E somente, não é o preventivo que vai mostrar, tá bom? Olha só, hein? Não é o preventivo que vai mostrar, é esse exame, muito conhecido como suave vaginal, tá bom? Microbiano vaginal, é a mesma coisa. O que é isso, então, Michele? É a análise dessa secreção, tá? Que fica ali no canal da vagina. Claro, a menina virgem vai ser colhido só da parte externa. Sim. A mulher, ela vai colher da parte de, parede vaginal. Sim. E hoje esse exame, pessoal, quase não é pedido, tá? A enfermeira do posto, ela pode colher esse exame de secreção de vagina. É um dos exames muito importantes e quase pouco falados, tá bom, pessoal? E aí, um dos principais exames também, prevenção, tá, ô Michele? É a vacina. A vacina de HPV, pessoal. Sim. A vacina de HPV, ela tá liberada no posto, de graça. Porém, pelo Ministério da Saúde, ela é deliberada em posto de saúde para crianças de 9 a 14 anos, meninas e menino. Mãezinha, o seu menino precisa dessa vacina. Também, de 12 a 13 anos, é liberado pelo SUS, tá? Porém, todavia, entretanto, né, uma vírgula aí que a gente coloca, você, mulher, que sente a necessidade, ou o seu ginecologista, tá bom? Sinalizou para você que você pode utilizar essa vacina. Essa vacina, eu creio, não sei, tá? Vou deixar uma pauta aqui também, se o pessoal aí por quê? Cada município trabalha de um jeito, tá, Michele? Sim. Cada município tem o seu protocolo, tá? Eu deixo aí sinalizado que procura a Secretaria de Saúde e vê se você tem direito a essa vacina. Porém, existem unidades particulares que liberam essa vacina, tá bom? Se sua filha completou 16 anos ou 18 e não tem vida sexual ativa e no seu município não liberou essa vacina, procure uma unidade privada de vacina e temos que nos cuidar, preservar. Sim. E você falou aí de HPV, Sim. né? E falou sobre a prevenção com a vacina. E como é que a gente pode entender e falar um pouquinho mais abertamente sobre isso, né? A princípio, qual seria
não existe, creio eu que não exista um melhor, né? No geral, no coletivo, mas sim individual. Mas qual seria o melhor método contraceptivo, o mais adequado ao perfil de cada mulher? Porque a gente também ouve falar sobre contraceptivos, né? Camisinhas e pílulas e DIU e tantos outros. Entretanto, ainda existe uma dificuldade das pessoas entenderem do que se trata, como administrarem, né? E muita gente simplesmente abre mão, né, de qualquer método contraceptivo, lembrando que esses métodos não são apenas para nos prevenir uma gravidez não desejada, mas também contra doenças, né, que podem causar morte. Com certeza. Pode. Sim. Então, qual é o método mais eficaz, né? Qual é o método que eu indico? Qual é o método que traz menos prejudicial, né? Prejudica Sim. mais a minha saúde. Por quê? Qualquer método hormonal, hormônio, eu tô tomando hormônio, ok? Eu faço uma sobrecarga, certo? Sim. De hormônio. Então, o que eu digo pra você? Qual é, Kelly? O que menos agressivo? Lembrando lá no início, nós somos seres individuais. Cada um tem um organismo, né? É diferente um do outro. Então, quem vai designar qual é o contraceptivo mais adequado para minha filha ou para minha tia, eu como enfermeira? Não, o médico, o ginecologista. Ok? Ele vai designar, até que tem enfermeiros que eles têm pós em saúde da mulher, tá? Sim. Eles fazem estudos e eles podem também, tá? O enfermeiro de posto, que aí a mulher vai, faz o programa de... esqueci agora no momento, planejamento familiar, Sim. que tem em todas as unidades, e aí é deliberado o contraceptivo, tá bom? Mas isso é uma escolha, Michele, muito pessoal entre paciente e médico. Sim. E que em muitos casos vai muito além de uma consulta, tá? Sim. Ele é avaliado a indicadores de estilo de vida, de histórico familiar, de doenças, tá? Isso tudo é avaliado. Então, meninas, a galera aí que tá iniciando uma vida sexual, olha, eu tomo X. Toma porque é muito bom, Michele. Olha, eu não tive espinha, eu não tive corrimento. Não é assim, tá bom, pessoal? Por isso, Michele, que muitas das vezes... Olha aí, pessoal. Por isso que muitas das vezes nós encontramos muitas meninas novas com endometriose, com trombose... Sim. Tá? Porque o uso exacerbado de qualquer medicação, tá? De qualquer medicação, seja um anti-inflamatório ou um anticoncepcional, ele vai trazer malefícios a essa mulher. Ele vai trazer malefícios a esse ser humano. Então, o que eu deixo para você aí, antes de iniciar, tá bom, pessoal? A aplicação ou a introdução de um hormônio do anticoncepcional, seja ele DIU, seja ele o anel do colo do útero, seja ele pílula injetável, tem que ser direcionado médico ou a um profissional capacitado, preparado para estar direcionando qual é o anticoncepcional perfeito para a sua fisiologia. Muitas das vezes, Michele, essa mulher, ela tem que fazer exame de sangue, ela tem que fazer um marcador de hormônio para poder saber a taxa de hormônio, qual que está ali mais favorável, tá? Para poder, então, iniciar o uso de anticoncepcional ou contraceptivo. Então, o contraceptivo que menos traz malefício é o preservativo masculino ou feminino, né? Que no caso utilizou, descarta e vamos embora. Mas mesmo assim eu deixo aqui a minha orientação: consulta médica. Excelente. E como a hora já está indo, né? A gente vai passar para uma pergunta que uma pessoa me fez, inclusive, e eu achei bem interessante porque é algo que se fala muito sobre, mas que poucos compreendem
o seu real significado, que é a síndrome do ovário policístico. Muitas mulheres falam, né, sobre, muitas se preocupam com isso, mas o que é, Ana Kelly? O que seria? Existe, de fato, um tratamento eficaz? Existe uma cura? O porquê que isso acontece? O que acontece no nosso corpo para gerar essa situação, né? Então, a síndrome do ovário policístico, né? Muitas das vezes esse diagnóstico, ele nem consegue ser fechado, sabe, Michele? Por quê? Depende muito do seu médico. Sim. Dos exames que são pedidos. Se ele realmente é um médico top, bom, tá? Para poder pedir os exames necessários para poder fechar esse diagnóstico. E aí, o que acontece? Eu sempre falo, sabe, pessoal? Se a clínica, ela é soberana. A clínica, ela é soberana. O que é clínica soberana, Kelly? Se eu sinto dor, se a minha parte pélvica está inchada, se eu sangro excessivo, é normal? Tem alguma coisa aí. Então, o que eu deixo para você, mulher? Você não está satisfeita com esse diagnóstico fechado? Procura uma segunda opinião. Sim. Você tem por direito uma segunda opinião, tá? Às vezes aquela pessoa não pediu os exames a qual eu precisava para fechar um diagnóstico. Procura uma segunda opinião. Você merece. A sua mãe, a sua filha merece. Mas aí, voltando aqui, o que é o ovário, a síndrome do ovário policístico? Ele é um distúrbio hormonal, Michele. Então, não adianta eu só tratar. Eu vou fazer uma ultrassom. Porque, né, mulher, Sim. Não sei tanta ultrassom. E às vezes não é na ultrassom que eu vou conseguir fechar um diagnóstico, Sim. né? Médico fecha a ultrassom com um montante de exames. E não é um montante de ultrassom. Sim. Montante de exames. Que exames são esses? Exame de imagem. Muitas das vezes precisa até de uma ressonância magnética para poder fechar diagnóstico. E aí entra as taxas hormonais. Tá bom? Então, nós temos que entender que o ovário, ele é uma glândula hormonal, tá? Então, ele libera hormônio. Então, o que é isso, então? Ele é um distúrbio hormonal. É um distúrbio hormonal que ele faz o quê? Aumentar os ovários. Os ovários ficam aumentados e demasiados, seja lá. Ou não só aumentados, mas existem ali, o quê? Pólipos ovarianos. E aí precisa ser tratado, tá bom? Qual é a causa, Michele? A causa, muitas das vezes, ela não é uma causa não compreendida. Por quê? Pode ser genética, Entendi. tá? Pode ser genética, pode ser ambiental também. Então, vai ser a critério de fechamento de diagnóstico, um montante de exames, o médico vai ter que entrar, vai ter que conversar, uma anamnese, exame físico, para poder, então, fechar esse diagnóstico, que a Michele, muitas das vezes, né, a Maria, desenvolveu uma síndrome de ovário policístico diferente da qual a Joana deliberou. Então, isso que nós temos que entender. Eu sou um ser único. Então, a minha fisiologia é diferente da outra colega. E quais são os sintomas, né, dessa síndrome? Irregularidade do ciclo menstrual, tá? A obesidade, Michele, ela pode desencadear essa síndrome, tá? Que também vai desencadear a infertilidade, tá bom? E até mesmo quadro de depressão, tá? Isso tudo aí é um conjunto. Então, procure o seu médico. Você não está satisfeita? Procure uma segunda opinião. É muito importante você tratar dessa patologia a qual você se encontra. Principalmente se você quer ser mãe, Sim. né? Lembrando aqui, olha, essa síndrome, ela gera infertilidade. E o meu sonho é ser mãe. Vamos tratar, vamos cuidar enquanto a vida há tempo, a esperança, né? E então existe o tratamento, um tratamento eficaz, né? Sim, existe. Que vai te disponibilizar a superaventurança de ser mãe. Então, Isso.
vá ao seu ginecologista. Essa vai ser a nossa frase da semana para as mulheres. Vá ao seu ginecologista, marque os seus exames, providencie os seus exames, mas não deixe-os guardados na gaveta quando saírem os resultados. Marque, já deixe uma nova consulta marcada, se possível for, para a entrega desses exames e para dar continuidade ao seu tratamento. A Ana Kelly falou algo que é fundamental, é melhor prevenir. Né? São exames preventivos, gente. Preventivo é o que vem antes, né? Para que não ocorra uma emergência, né? Uma situação que não poderá ser revertida. E por falar, né? Você citou a endometriose, sim, quase que não sai. A endometriose. E hoje em dia, eu não sei se é devido às mídias ou devido a maior acesso à palavra, inclusive, né? Mas eu tenho ouvido tanto falar sobre endometriose, e você falou, né, em mulheres jovens, tantas mulheres jovens apresentando esse quadro. Existe algum fator diferente, né, nesses últimos anos que tem sido apresentado? O que causa, quais são os fatores causadores da endometriose? Como é que a gente pode se prevenir, ou como é que nós poderíamos nos cuidar, né? Como seria o tratamento? Conversa com a gente um pouquinho sobre a endometriose, Ana, por favor. Então, a endometriose, né, uma patologia também, né, uterina, né, de parte de genitália feminina. A endometriose, aí a gente já vai sinalizar como um distúrbio, Michele, em que o tecido normal que reveste o útero, tá, ele cresce fora do útero, tá? A gente costuma até falar, eu vi algumas literaturas sobre anomalia. O que é anomalia? Algo que não é normal, né? Então, o que é isso? O que é endometriose? É o excesso desse tecido, né? Que em uma mulher normal, ele cresce de forma, né, direcionada àquela parte interna do útero. Então, quem tem endometriose é o quê? O excessivo, esse tecido, ele cresce em excessividade, prejudicando o funcionamento de outros órgãos. E aí o que acontece? A mulher sente muita dor, né? O ciclo menstrual, ele fica totalmente irregular. E o que causa isso? A causa também, ela não é totalmente definida. Ela é de genética, fatores, né, de risco de vida. Porém, Michele, uma coisa que a maioria das enfermidades, né, patologias, gineco, ela vem falando sobre o estilo de vida dessa mulher. Sim. Né? Tabaco, excessividade não, o uso do tabaco, seja ele em excesso ou, eu só fumo um cigarro por dia, né? É indiferente para que uma célula, tá, má formada, ela faça crescer no nosso organismo, ou venha acontecer distúrbios em nosso organismo. Nós somos seres, né, totalmente diferentes, né? Nós fomos feitos com muito carinho pelo nosso Deus. Sim. Então, nós temos motivos a mais do que o homem. Nós temos 2 motivos, que é o quê? A mama, né? Nós temos esse motivo, a nossa genitália, que nós temos que cuidar diferencialmente. Sim. Então, uma mulher que tem um estilo de vida desacerbado, né, bebida alcoólica, fumo, sedentarismo, Michele, sedentarismo, isso tudo acarreta esses males pra gente, pra nossa saúde. Então, qual é a causa da endometriose? Esse distúrbio uterino, né, que é o quê? O crescimento exacerbado desse tecido, que seria só intrauterino, ele cresce fora do útero. Onde? Só no ovário? Não. Olha aqui, olha essa informação, pessoal. Onde há esse crescimento, a endometriose, ela vai formando aderência em os órgãos, né, que é um pertinho do outro. Aderência. Aderência onde? No intestino grosso, bexiga, no apêndice, tá? E a gente tem que estar o quê, então, Michele? Fazendo os nossos autoexames, tá? Às vezes você tem lá um ressecamento em parte de intestino grosso.
Olha só, gente, eu tenho uma aluna que ela tá passando uma situação muito complicada por causa da endometriose, prejudicou a parte intestinal dela. Olha só, pessoal, é muito sério. É muito sério. E aí passa a ser até cirúrgico, Sim. tá? Tem que, ao invés de ter sido um procedimento tão básico com um tratamento medicamentoso, passa a ser cirúrgico. E o médico vai ter que mexer na parte intestinal dela. Possivelmente vai ter que usar aquela bolsinha de colostomia. Nossa. Por causa de quê? Uma endometriose. Tá? Então, mulher, se liga aí, olha, interação, né, na nossa vida diária. Temos que nos cuidar e zelar pelo corpo, pelo templo do Espírito Santo de Deus. É um tema que gerou até temor, né? Porque é algo que a gente tem, né, como grave, a gente conhece e sabe que é algo grave, mas a gente não tem noção da extensão dessa gravidade. Então, algo que pode ser prevenido, né, com os exames, com cuidado e acompanhamento médico, pode gerar algo no seu corpo inteiro. Inteiro. Né? Algo que é uma área tão pequena, tão básica, vai afetar o seu corpo inteiro, de maneira a prejudicar, inclusive, seu estilo de vida. Com certeza, né? Totalmente. Que precisaria fazer algumas adaptações. Bom, Ana Kelly... Já? É muito rápido. O tempo aqui passa muito rápido. Sinal de que a companhia foi boa. Que bom. Né? Ana, você gostaria de deixar um recado para as nossas ouvintes? Sim, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Esse tema, depois que a gente começa a estudar, né, vem vários outros temas. E eu quero deixar aqui para você, mulher, dá uma olhadinha lá sobre DST. Sim. Tá? Dá uma olhadinha sobre DST. Se apareceu aí alguma coisa na sua parte de genitália, a mulher tem que se conhecer, sabe, Sim. Michele? Pega um espelho. Coloca lá um espelho, vai no banheiro, olha lá na sua genitália, dá uma olhadinha, vê se tem alguma coisa diferente, uma verruga, tá? Um machucadinho. Lembrando que nós temos, Michele, uma glândula de Bartholin, que gera uma patologia chamada bartolinite, né? Infecção dessa glândula pode gerar vários outros fatores. Fica ligado nisso, mulher. Ficou aqui, a gente também... Depois eu queria voltar, hein? Com certeza. Vamos voltar para poder certeza. dar continuidade aí nesses temas tão importantes, que é a nossa saúde. Eu deixo aqui um abraço imenso a todos que estiveram, os meus alunos, seja do curso técnico, pelas escolas técnicas a qual eu já passei. Hoje eu só estou lá na graduação com os meus futuros enfermeiros, turma 7 da universidade a qual eu trabalho. Amo vocês, amo todos vocês a qual passaram por mim e me conheceram e que eu deixei uma sementinha do que é cuidar. Eu costumo dizer, Michele, que a minha missão aqui nessa terra é falar de saúde, mas junto trazer um tema maravilhoso que é o dono da vida. Amém. O seu dono, né? Ele te fez perfeito, ele te fez diferente, né? Porque ele sabia que ia formar um ser totalmente especial, mulher. Não deixe ninguém falar que você não é ou que você não será, porque você será. Só depende de você. Você é capaz de chegar em lugares em que a pessoa fala, não, ela. Você pode sim ser o que você deseja ser. Tá bom? E eu quero deixar aqui esse gostinho de quero mais, né? Vou jogar aqui uma farinha para minha área. Se você ama, olha aqui, pessoal. Se você ama isso aqui, ó, ser humano, vem fazer enfermagem. Vem fazer enfermagem, né? Nós temos aí uma amplitude, sabe, maravilhosa de conhecimento para você. E até mesmo, Michele, mesmo que você não queira ser enfermeiro ou técnico, mas para ninguém te passar para trás com informação. Sim. Informação é muito necessário, Michele.
Pra ninguém, assim, você chegar lá passando mal, sabe? Em qualquer pronto-socorro e o médico falar que é virose. Sim. Né? E você, às vezes, precisa de algo a mais. E eu deixo aí um carinho imenso pra você. Quero deixar um abraço pra minha família, os Magalhães, os Azevedos. Um abraço especial para o povo de Deus, a qual seja de qualquer igreja, de qualquer local que você esteja e sirva esse Deus maravilhoso, dono da vida, né? Um abraço especial para você. E você que não conhece, né, está aí nos ouvindo, procure uma igreja evangélica. Lá você vai encontrar e vai entender o que é ser diferente, não é verdade, nesse mundo tão conturbado a qual nós vivemos. Fica aí esse abraço maravilhoso para você do Cabo, sou daqui do Cabo, cabisteza maravilhosa. Um abraço a todos que estão de plantão, Sim, sim. né? A galera de plantão aí, um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima. A gente fica por aqui, eu deixo um abraço também especial, né, para os nossos guerreiros, aqueles que atuam na área da saúde, médicos, enfermeiros, né? Que Deus abençoe a todos, que vocês continuem servindo com excelência. Lembrem-se, vocês não estão servindo a apenas seres humanos, vocês estão cumprindo um propósito de Deus, embora muitos não saibam, mas estão cumprindo um propósito de Deus. Sejam abençoados no nome de Jesus e até a próxima.